Vamos então começar o 11º capítulo, Gênese espiritual. Princípio espiritual. A existência do princípio espiritual é um fato que, por assim dizer, não necessita de demonstração, tanto quanto o princípio material. Perdão. De alguma forma, é uma existência axiomática, né? Axiomática, incontestável, evidente. Ele se afirma por seus efeitos como a matéria pelos que se lhe são próprios. Vamos lembrar aqui que o Kardec está trabalhando dentro, né, junto da ideia da filosofia platônica. A questão do princípio espiritual. Segundo o princípio de que, abre aspas, todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente, fecha aspas. Não há ninguém que não faça diferença entre o movimento mecânico de um sino agitado pelo vento e o movimento desse mesmo sino, destinado a dar um sinal, uma advertência, atestando por isso mesmo um pensamento, uma intenção. Ora, como não pode vir a ideia de ninguém atribuir pensamento à matéria do sino, conclui-se que ele é movido por uma inteligência, a qual serve de instrumento para se manifestar. Ele está colocando aqui, né, o sino, quando ele é batido pelo vento, ele não significa nada, mas quando tem alguém ali dando um sinal, repetindo as batidas, dando uma sequência, ele está sim dando um aviso, ele está dando um sinal, porque o sino é um agente. Então, da mesma forma que o corpo é um agente, o espírito se utiliza do corpo como vestimenta para poder aprender a estudar, para poder evoluir através da escola que é o planeta terrestre, né, que é o planeta Terra. Pela mesma razão, ninguém tem a ideia de atribuir o pensamento ao corpo de um homem morto. Se o homem vivo pensa, é porque nele há alguma coisa que já não há mais quando está morto. A diferença que existe entre ele e o sino é que a inteligência que faz mover este está fora dele, que faz mover o sino está fora do sino, enquanto que aquela que faz o homem agir está nele mesmo. O princípio espiritual é corolário é conclusão, né, é o resultado da existência de Deus. Sem este princípio, Deus não teria razão de ser, pois não seria mais possível conceber a soberana inteligência reinando durante a eternidade unicamente sobre a matéria bruta, tanto quanto não seria lícito tal supor em relação a um monarca terrestre que reinasse toda a sua vida apenas sobre pedras. Como não se pode admitir Deus sem os atributos essenciais da divindade, a justiça e a bondade, essas qualidades seriam inúteis se apenas devessem ser exercidas sobre a matéria. Por outro lado, não se poderia conceber um Deus soberanamente justo e bom, criando seres inteligentes e sensíveis para os votar ao nada depois de alguns dias de sofrimento sem compensações, entretendo sua vida com essa sucessão indefinida de seres que nascem sem o ter solicitado, que pensam um instante para apenas conhecer a dor e se extinguem para sempre, depois de uma existência efêmera. Sem a sobrevivência do ser pensante, os sofrimentos da vida seriam, da parte de Deus, uma crueldade sem objetivo. E nós sabemos que Deus é justo, misericordioso. E nós estamos aqui para crescer e aprender. Está colocando aqui as ideias, né, do materialismo. Eis porque o materialismo e o ateísmo são corolários, né, são conclusivos um do outro. Negando a causa, não podem admitir o efeito. Negando o efeito, não podem admitir a causa. O materialismo é, pois, coerente consigo mesmo, se bem que não esteja com a razão. A ideia da perpetuidade do ser espiritual é inata no homem, né? Vem com ele, né? Está dentro de nós.
Ela existe nele, no estado de intuição e de aspiração. Ele compreende que unicamente nisto está a compensação das misérias da vida. 2 pontos. É devido ao fato de que tal ideia sempre existiu, que há e sempre haverá mais espiritualistas que materialistas e mais deístas que ateus. A ideia intuitiva e a potência do raciocínio, quer dizer, para a ideia intuitiva e para a potência do raciocínio, o Espiritismo vem acrescentar a sanção dos fatos, a prova material da existência do ser espiritual, de sua sobrevivência, de sua imortalidade e de sua individualidade. Ele dá exatidão e definição ao que esse pensamento tinha de vago e de abstrato. Ele nos mostra o ser inteligente agindo fora da matéria, quer depois, quer durante a vida do corpo. O princípio espiritual e o princípio vital são uma e a mesma coisa? Como sempre, partindo da observação dos fatos, diremos que, se o princípio vital fosse inseparável do princípio inteligente, haveria alguma razão em confundi-los. Porém, desde que se vêem seres que vivem e não pensam, como as plantas, corpos humanos que ainda estão animados com a vida orgânica, ao passo que neles já não existe mais nenhuma manifestação do pensamento, que se produzem no ser vivente movimentos vitais independentes de qualquer ato de vontade, que durante o sono a vida orgânica está em toda a sua atividade, ao passo que a vida intelectual não se manifesta por qualquer sinal exterior. Há lugar para se admitir que a vida orgânica reside num princípio inerente, ligado à matéria, independente da vida espiritual, que é inerente, ligada ao espírito. Ora, desde que a matéria tem uma vitalidade independente do espírito, torna-se evidente que esta dupla vitalidade repousa sobre 2 princípios diferentes. O princípio espiritual teria sua fonte no elemento cósmico universal? Não seria senão uma transformação, um modo de existência desse elemento como a luz, a eletricidade, o calor, etc. E vamos lembrar que no século XIX, na época de Kardec, não existia o conceito de energia, como nós temos hoje. Então hoje nós trabalharíamos essas colocações dele como energia. Se assim fosse, o princípio espiritual estaria sujeito às vicissitudes da matéria. Ele se extinguiria pela desagregação como o princípio vital. O ser inteligente não teria senão uma existência momentânea, como sucede ao corpo, e com a morte ele reentraria no nada, ou o que vem a dar no mesmo, no todo universal. Isto seria, numa palavra, a sanção das doutrinas materialistas. As propriedades sui generis, que são reconhecidas no princípio espiritual, provam que ele tem uma existência própria, independente, pois, se tivesse sua origem na matéria, não teria estas propriedades. Desde que a inteligência e o pensamento não podem ser atributos da matéria, chega-se a essa conclusão, remontando os efeitos às causas, que o elemento material e o elemento espiritual são 2 princípios constitutivos do universo. O elemento espiritual individualizado constitui os seres chamados espíritos, com E maiúsculo. Assim como o elemento material individualizado constitui os diferentes corpos da natureza, com N maiúsculo, orgânicos e inorgânicos. Admitindo-se o ser espiritual e sua fonte não pode estar na matéria, qual é a sua origem, seu ponto de partida? Aqui, os meios de investigação faltam de modo absoluto, assim como tudo que diz respeito ao princípio das coisas. O Kardec está colocando que falta para o meio científico, daquela época e de hoje também, essas comprovações das questões espirituais, principalmente no método cartesiano,
que é o método utilizado por Kardec, né? De adquirir provas através de colocar sobre as mesmas circunstâncias, sobre as mesmas intempéries, no mesmo ponto, na mesma latitude, no mesmo calor, no mesmo sistema de umidade, de vento, quer dizer, colocar as coisas no mesmo sistema e obter os resultados, esses dados comparativos, essas análises feitas é o que é o sistema cartesiano, que é o sistema que o Kardec se utiliza para compor, para reunir, por exemplo, todas as respostas no Livro dos Espíritos, as respostas nos livros dos médiuns, né? As suas conclusões e as psicografias, as invocações e as colocações mediúnicas no livro O Céu e o Inferno, e aqui na Gênese as hipóteses e as conclusões que ele traz. Ele coloca, não dá para ir pelo método cartesiano fazer essas análises acerca do plano espiritual ou do espírito. Então, vou repetir. Aqui, os meios de investigação faltam de modo absoluto, assim como tudo que diz respeito ao princípio das coisas. O homem não pode constatar senão o que existe. Quanto a tudo mais, apenas pode emitir hipóteses. E Deus não lhe deu tal conhecimento, seja porque tal conhecimento ultrapassa o alcance da sua inteligência atual, seja porque seria atualmente inútil ou inconveniente que ele o possuísse no momento. O que Deus lhe transmite por seus mensageiros e o que, por outro lado, o próprio homem tem podido deduzir, partindo do princípio da soberana justiça, que é um dos atributos essenciais da divindade, é que todos temos o mesmo ponto de partida, que todos são criados simples e ignorantes, com aptidão igual para progredir mediante sua vida individual. Vamos lembrar a questão 115 do Livro dos Espíritos. Que todos atingirão o grau de perfeição compatível com a criatura através de seus esforços pessoais. Que todos, sendo os filhos de um mesmo Pai, são objeto de igual solicitude, que não há nenhum favorecido ou melhor dotado que os demais, e dispensado do trabalho que seria imposto a outros para atingir seu alvo. Ao mesmo tempo em que Deus criou mundos materiais desde toda a eternidade, igualmente criou seres espirituais desde toda a eternidade. Sem isso, os mundos materiais teriam sido sem objetivo. Seria mais fácil conceber-se os seres espirituais sem os mundos materiais que estes, os seres materiais, sem os seres espirituais. São os mundos materiais que teriam que fornecer aos seres espirituais elementos de atividade para o desenvolvimento de sua inteligência. Então, nós estamos aqui num planeta de provas e expiações, no segundo degrau do desenvolvimento. Estamos aqui, espíritos que somos, imortais que somos, para estudar, para aprender, para evoluir, através da ilusão, através da limitação que o planeta Terra oferece para nós. Nós passamos pelas nossas provas, nós passamos pelas nossas provações e pelas nossas expiações. O progresso é a condição normal dos seres e a perfeição relativa é a finalidade que devem alcançar. Ora, tendo Deus criado desde toda a eternidade e criando sem cessar por toda a eternidade, também terá havido aqueles que alcançaram o ponto culminante na escala. Nós vemos isso somente no Livro dos Espíritos, quando eles colocam que aqueles que chegam ao patamar evolutivo, onde um planeta como o planeta Terra não tem mais nada a oferecer, saem do planeta Terra, não precisam mais voltar ao planeta Terra e vão continuar o seu aprendizado, os seus estudos em outros planetas.
Vamos rever o começo do livro, vamos lembrar, né? O começo do livro Renúncia, onde nós estamos vendo Alcione ali em Sírios, ali a descrição de Sírios com seus sóis, né? E a evolução, o desenvolvimento que ela está tendo ali, não precisando mais voltar para a Terra. Antes que a Terra existisse, mundos tinham sucedido a mundos, e quando a Terra saiu do caos dos elementos, o espaço era povoado por seres espirituais em todos os graus de progresso, desde aqueles que nasciam para a vida até aqueles que de toda a eternidade haviam tomado lugar entre os puros espíritos, vulgarmente chamados anjos. Então, como nós vemos em toda a obra kardeciana, toda a doutrina que os espíritos nos trazem através de Kardec, Deus cria sem cessar e nós estamos evoluindo, somos imortais. Por exemplo, a hora que não existir mais o planeta Terra, nós continuaremos evoluindo em outros orbes, em outros planetas. Então, nós estamos evoluindo o tempo todo, né? Independentemente do que acontece com os planetas, Deus cria o tempo todo, incessantemente. Então, sempre estão surgindo seres primitivos, né, que estão ali no começo da sua evolução. Todos nós, como nós vemos na questão 115, somos criados simples, ignorantes, simples no sentido da física, ignorantes no sentido de não sabermos, temos todo um progresso pela frente, todo um caminhar para adquirirmos conhecimento pelo nosso livre-arbítrio, pela nossa vontade, pelas nossas próprias pernas. Nós vamos caminhar e adquirir esses conhecimentos. Agora nós vamos para outro tópico, união do princípio espiritual e da matéria. Desde que a matéria seria objeto do trabalho do espírito para o desenvolvimento de suas faculdades, era necessário que ele pudesse agir sobre ela. Por isso é que ele veio habitar a matéria como o lenhador habita a floresta. Então, o espírito age sobre a matéria. Quando nós estudamos, nós vamos ver que nós somos espírito, nós comandamos o perispírito. Vamos lembrar que perispírito é a palavra que Kardec dá para todos os corpos, porque ele pega todos os corpos que nós temos e reúne num só e chama de perispírito. Então, nós, espíritos, comandamos o perispírito é o modelador do corpo físico e comanda o corpo físico, que é uma vestimenta. Então, desde que a matéria seria objeto do trabalho do espírito para o desenvolvimento de suas faculdades, era necessário que ele, o espírito, pudesse agir sobre ela, a matéria. Por isso é que ele, o espírito, veio habitar a matéria como o lenhador habita a floresta. Desde que a matéria deve ser ao mesmo tempo a finalidade e o instrumento de trabalho, Deus, em vez de ligar o espírito à pedra rígida, criou para seu uso corpos organizados, flexíveis, capazes de receber todos os impulsos de sua vontade e de se prestar a todos os seus movimentos. O corpo é, pois, ao mesmo tempo, o envoltório e o instrumento do espírito, e à medida que este adquire novas aptidões, reveste um envoltório, à medida que este adquire novas aptidões, reveste um invólucro apropriado, conforme o espírito vai crescendo, vai evoluindo, ele vai mudando o invólucro, ele vai mudando o tipo de corpo com o qual ele trabalha, é isso que ele está colocando. E à medida que o espírito adquire novas aptidões, reveste um invólucro apropriado ao novo gênero de trabalho que deve realizar, tal como se dá a um trabalhador instrumentos menos grosseiros, à medida que ele seja capaz de fazer um trabalho mais delicado.
Então, conforme nós vamos crescendo e nos aprimorando, os nossos corpos materiais também vão ficando mais sutis. Também o perispírito vai se sutilizando, vai se sublimando. E aqui nós vamos para o capítulo 11, aqui deste capítulo, que é o capítulo 11 deste capítulo, que é o capítulo 11, que é um capítulo que gerou algumas polêmicas, né? Houve um processo por racismo a este livro, por causa das colocações deste capítulo, que eram ideias da época, né? Ideias do século XIX, sobre raça, que hoje nós não usamos mais esse tipo de palavra, nem esse tipo de colocação, sobre a ideia de Lavarte, me fugiu agora o nome, mas, perdão, mas a ideia de que a fisionomia tinha muito da elevação da pessoa, da fisionomia mostrava o caráter da pessoa, se ela era uma boa pessoa ou não, eram ideias da época que nós não temos mais. Então nós vamos ver que todos os livros, os livros, né, da Gênese, vai ter uma nota explicativa no final do livro, que foi obrigado por lei a ser colocado por causa desta questão. Nós vamos ver nas questões 207 do Livro dos Espíritos, que lá está sendo colocado que nós recebemos biologicamente, o corpo recebe características biológicas dos corpos dos nossos pais, mas a questão espiritual não, ela é nossa, né? Nós somos, nós temos tendências, nós temos características, nós trazemos conosco na hora que nós vamos nos utilizarmos daquele corpo. O corpo, sim, biologicamente tem a aparência do pai, da mãe, carrega características no DNA. O espírito não, o espírito vem caminhando e nós somos espírito. Nós usamos o corpo como envoltório. Então nós vamos aqui ler essa questão que gerou tanta polêmica, né? Para ser mais exato, será preciso dizer que é o próprio espírito que fabrica seu envoltório e o torna adequado às suas novas necessidades. Ele o aperfeiçoa, o desenvolve e completa o organismo à medida que sente a necessidade de manifestar suas faculdades. Numa palavra, ele o talha conforme sua inteligência. Deus lhe fornece os materiais. Fica por sua conta colocá-los em função. É assim que as raças adiantadas... Perdão. E aqui que gerou o problema, né? E é assim que as raças adiantadas têm um organismo, ou se assim o preferimos, um instrumento cerebral mais aperfeiçoado que as raças primitivas. Ideias do século XIX, nós vamos ver experiências do século XX, principalmente agora do século XXI, mostrando que não existe nenhuma diferença entre o cérebro de um branco com o cérebro de um negro, o cérebro de um ariano com o cérebro de um asiático ou de um africano. Não existem diferenças. Somos todos iguais, estamos todos caminhando evolutivamente. Nós vamos ver essas questões de igualdade nas questões 207, na questão 259 do livro dos Espíritos, onde nós vamos ver essas colocações que ficaram mal entendidas, digamos assim, elas foram colocadas de um jeito que era a ideia da época do século XIX, que deram um entendimento errado de uma colocação racista que nunca houve na doutrina, muito menos em Kardec. Nós vamos ver por toda os escritos do professor Hippolyte Léon Denis Rivaio e pela vida do professor Rivaio, que ele nunca foi racista. Nunca participou ou teve em suas colocações e seus escritos ou na sua vida particular qualquer cunho racista. Então vamos lá.
Assim se explica igualmente o cunho especial que o caráter do espírito imprime aos traços da fisionomia e às linhas do corpo. Ideia da época de que a fisionomia retratava a personalidade, retratava o tipo de pessoa, que a gente sabe que isso não tem fundamento, isso não existe. Desde que um espírito nasce na vida espiritual para seu progresso, deve fazer uso de suas faculdades, as quais são a princípio rudimentares. É por isso que ele é revestido de um envoltório corporal apropriado ao seu estado de infância intelectual, envoltório este que ele deixa para se revestir de outro à medida que suas forças aumentam. Ora, como houve mundos desde todo o tempo, e que tais mundos têm dado nascimento a corpos organizados adequados a receber espíritos desde todos os tempos, os espíritos têm encontrado os elementos necessários à sua vida carnal, qualquer que fosse o seu grau de progresso. Nós estamos aprendendo através de todos os orbes. Então, não necessariamente nós estamos encarnando e reencarnando só no planeta Terra. Nós podemos ter reencarnado em outros planetas, ter vindo para a Terra, da Terra ter ido para outros planetas, ter voltado para a Terra. E nós vemos na questão 176 essa união, né? Essa troca de informações entre os planos espirituais, entre os mundos, entre os espíritos, né? Da mesma forma que existe aqui na Terra, né? A gente vai fazer intercâmbio em outras escolas, em outros países para aprendizado. Isso existe também entre os planos espirituais e entre os planetas. Sendo o corpo exclusivamente material, sofre as vicissitudes da matéria. Depois de haver funcionado durante certo tempo, ele se desorganiza e se decompõe. O princípio vital, não encontrando mais elemento para a sua atividade, extingue-se e o corpo morre. O espírito, visto que o corpo privado de vida é a partir de então sem utilidade, deixa-o como se abandona uma casa em ruína ou uma vestimenta emprestada. Então nós vamos ver isso claramente no Livro dos Espíritos, que o espírito deixa o corpo quando o corpo não tem mais energia vital, quando o corpo falece, né? Então o espírito sai do corpo quando o corpo para. Como algumas pessoas pensam, se o espírito sair muito tempo, o corpo vai parar de funcionar. Isso não existe. Não existe a possibilidade do corpo, do espírito sair e por causa disso o corpo falecer. Em hipótese alguma. O espírito está ligado pelo cordão de prata, né? Aqui na fossa romboidal, com o corpo. O espírito sai definitivamente quando esse cordão de prata é cortado, e ele só é cortado quando o corpo não tem mais a sua vitalidade, não tem mais princípio vital. Nós vamos ver, né, no Livro dos Espíritos a explicação sobre o princípio vital, que cada um de nós reencarna aqui na Terra com o seu princípio vital dentro daquilo que ele vai precisar para o seu aprendizado. Ou seja, como um mergulhador vai com os seus cilindros, com uma capacidade de ar, ele vai controlando quanto tempo de ar ele tem, nós reencarnamos aqui com uma capacidade de princípio vital para 50 anos, para 60 anos, para 100 anos. A gente vê, no caso, quem leu o livro Violetas na Janela, a Patrícia, para 19 anos, a programação dela era desencarnar aos 19 anos. Então, o princípio vital vem para aquele tempo que a pessoa vai, digamos assim, ficar mergulhado aqui no planeta Terra. É a capacidade de energia que ela tem. Terminou como uma vela que termina o pavio, ela, pura e simplesmente, aquele corpo não tem mais energia para se movimentar, o espírito se desliga. O espírito se
aparta, né? Por isso que a gente fala desencarna, deixa a carne e continua a sua trajetória. O corpo não é, pois, senão um envoltório destinado a receber o espírito. Desde então, pouco importa sua origem e os materiais dos quais ele é constituído. Quer o corpo do homem seja ou não uma criação especial, nem por isso deixa de ser formado pelos mesmos elementos que o dos animais, animado pelo mesmo princípio vital, abre aspas, em outras palavras, aquecido pelo mesmo fogo, fecha aspas, assim como é iluminado pela mesma luz, sujeito às mesmas vicissitudes e às mesmas necessidades. Desculpa, eu coloquei aqui abre aspas, não é, abre parênteses, né? O Kardec coloca um parênteses aqui. Em outras palavras, aquecido pelo mesmo fogo, fecha parênteses. Assim como é iluminado pela mesma luz, sujeito às mesmas vicissitudes e às mesmas necessidades. Sobre este ponto não há contestação. Se apenas considerarmos a matéria, fazendo abstração do espírito, o homem não terá nada que o distingua do animal, porém tudo muda de aspecto que se faz a distinção entre a habitação e o habitante. Um grande senhor numa cabana, ou vestido com os simples vestuários do campônio, do camponês, nem por isso deixará de ser o grande senhor. O mesmo sucede com o homem. Não é seu vestuário de carne que o eleva acima do bruto e faz dele um ser à parte. É seu ser espiritual e o seu espírito. Vamos lembrar, Madre Teresa de Calcutá, um espírito elevadíssimo, extremamente forte num corpo extremamente frágil. Nosso querido Chico Xavier também, um espírito elevado num corpo extremamente frágil. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, e isso era uma ideia muito forte no século XIX, que foi extinta, no século XX. Essa ideia de que o corpo reflete a força e a elevação do espírito. A aparência também, uma pessoa bonita é porque ela era bonita espiritualmente. A gente sabe que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eram ideias do século XIX, da época de Kardec. Hipótese sobre a origem do corpo humano. Nós estamos começando outro item aqui. Da semelhança de formas exteriores existentes entre o corpo do homem e do macaco, certos fisiologistas concluíram que o primeiro, o homem, não era senão uma transformação do segundo. E aqui nós vamos ver as ideias de Darwin sendo utilizadas, sendo colocadas. Darwin publica seu livro em 1858. Vamos lembrar que em 1857 o professor Hippolyte, o nosso querido Allan Kardec, publica o Livro dos Espíritos. Em 1858 Darwin publica A Origem das Espécies. E nós vamos ver aqui quando o livro A Gênese é publicado, 1868, 10 anos depois da publicação da Origem das Espécies de Darwin, nós vamos ver uma grande grita geral, principalmente da igreja, de que era impossível que a gente descendesse de macacos, que a colocação da origem das espécies era uma colocação absurda. Ele foi muito ridicularizado, o Darwin. Hoje nós sabemos as questões evolutivas, hoje estão muito mais comprovadas, Nós vemos a questão do Homo habilis de 2.500.000 anos atrás, já aquele que já usava de coisas, ele tinha aparência física muito próxima do macaco, mas o crânio, a formação craniana já mais próxima do Homo sapiens, que nós somos hoje, sapiens sapiens, o homem que sabe. E nós vemos que o Kardec está se utilizando aqui de algumas ideias, de algumas colocações do darwinismo, e que algumas delas ele defende, porque nós vamos ver nessa época que Kardec está ali em 1868, quando o livro foi publicado, onde a gente vê charges nos jornais do Darwin, o rosto do Darwin com o corpo de um macaco, onde ele era muito ridicularizado pelas suas ideias.
Por isso que ele diz, né? Da semelhança de formas exteriores existentes entre o corpo do homem e do macaco, certos fisiologistas concluíram que o primeiro, né, o do homem, não era senão uma transformação do segundo, né, do macaco. Nada há de impossível nisso, nem que afete a dignidade do homem, caso assim seja. Corpos de macacos teriam sido muito adequados a servir de vestimenta aos primeiros espíritos humanos necessariamente pouco avançados, que vieram encarnar-se na Terra. Tais corpos terão sido os mais apropriados às suas necessidades e os mais próprios ao exercício de suas faculdades, que o corpo de qualquer outro animal. Em lugar de ter sido necessário fazer-se um vestuário especial para o espírito, ele já encontrou um feito. Pode, pois, vestir a pele do macaco sem cessar de ser espírito humano, como o homem se reveste, às vezes, da pele de certos animais, sem cessar de ser homem. Vamos lembrar, nós temos aqui no canal o livro A Caminho da Luz, do Emmanuel, onde ele mostra, né, os capelinos reencarnando aqui na Terra nos corpos primitivos dos primeiros homens, né, dos primeiros sapiens, Homo sapiens e no sapiens sapiens, mas por ser um corpo tão primitivo, um cérebro tão restrito, eles achavam que estavam encarnando no animal. Eles achavam que estavam encarnando num ser animal. Por isso que no inconsciente coletivo, os homens guardam a ideia, né, por isso, de poder reencarnar no animal, as ideias da metempsicose, né, que existe com os nossos irmãos asiáticos, e que a gente pode voltar no animal, e nós vamos ver pelos estudos do Livro dos Espíritos, pelos estudos do Emmanuel, a colocação do Emmanuel neste livro também, de que isso é uma ideia que está no inconsciente coletivo, por causa das primeiras reencarnações aqui no planeta Terra, dos vindos de Capela, e que o homem não retrograda, não retroage. Nós não voltaremos a encarnar em corpos animais, porque é um estágio do qual nós já passamos. Nós passamos pelo mineral, vegetal, animal, e depois entramos no mundo hominal, como seres humanos. Então nós não retroagimos, nós não voltamos atrás numa etapa já concluída e já aprendida. Aí eu abri um parênteses aqui, dentro do que nós já temos hoje, coisa que Kardec não tinha em sua época. Fica bem entendido que aqui não se trata senão de uma hipótese, né? Está trabalhando com as teorias darwinistas aqui, né? A qual de modo nenhum é formulada como princípio, porém oferecida apenas para mostrar que a origem do corpo não prejudica o espírito, né? Que coloca assim, que, ó, se a ideia do Darwin está certa, que nós viemos do macaco, isso não prejudica o espírito. É basicamente isso que o Kardec está colocando aqui, que é o ser principal e que a semelhança do corpo do homem com o corpo do macaco não implica na paridade entre seu espírito e o do macaco. Admitindo essa hipótese, pode-se dizer que, sob a influência e por efeito da atividade intelectual do seu novo habitante, o envoltório se modificou, embelezou seus detalhes, sempre conservando a forma geral do conjunto. Os corpos melhorados, ao se procriarem, reproduziram-se nas mesmas condições, como se tratasse de árvores enxertadas. E essa colocação de enxertia, nós vemos muito essa colocação no Evolução em Dois Mundos, né, do André Luiz. Ele vai trabalhar muito com essa questão da enxertia. E nós vamos ver o Emmanuel colocando também no A Caminho da Luz essa ideia, né, essa metáfora acerca da enxertia. Então vamos lá, como se tratasse de árvores enxertadas. Deram nascimento a uma nova espécie, a qual, pouco a pouco, se afastava do tipo primitivo à medida que o espírito progredia. O espírito do macaco, o qual não foi aniquilado, continuou a procriar corpos de macaco para seu uso, tal como o fruto da árvore silvestre reproduz as mesmas. E o espírito humano procriou corpos humanos, variantes do primeiro molde onde se estabeleceu.
O tronco se bifurcou, produziu vergônteas que se tornaram troncos. Como não há restrições bruscas na natureza, como não há transições bruscas na natureza, é provável que os primeiros homens que apareceram sobre a Terra pouco diferissem do macaco em sua forma exterior, e sem dúvida também quanto à sua inteligência. Mesmo atualmente, ainda há selvagens que, pelo comprimento dos braços e dos pés e pela conformação da cabeça, certamente têm traços de macaco, faltando apenas serem peludos para completar a semelhança. Vamos lembrar que essas são colocações, são ideias que estavam em vigência no século XIX. Vamos ver agora outro tópico: encarnação dos espíritos. O Espiritismo nos ensina de que maneira se opera a união do espírito e do corpo na encarnação. O espírito, por sua essência espiritual, é um ser indefinido, abstrato, que não pode ter uma ação direta sobre a matéria. Era-lhe necessário um intermediário. Este intermediário é um envoltório fluídico que, de certa forma, faz parte integrante do espírito. Envoltório semimaterial, isto é, participante da matéria por sua origem e da espiritualidade por sua natureza astral. Como toda matéria, ele é originado no fluido cósmico universal, o qual nesta circunstância sofre uma modificação especial. Este envoltório, designado sob o nome de perispírito, de um ser abstrato, faz do espírito, com E maiúsculo, um ser concreto, definido, apreensível pelo pensamento. Ele o torna apto a agir sobre a matéria tangível, da mesma forma que todos os fluidos imponderáveis que são, conforme se sabe, os mais possantes motores. Então nós vamos ver essa explicação no Livro dos Espíritos, que da mesma forma a energia que sai de uma usina, uma usina de Itaipu, a energia que sai de lá precisa passar por estações onde ela vai diminuindo a sua intenção, ela vai diminuindo a sua força para chegar até 110 ou 220 volts na nossa casa. Senão explodiria tudo. Então, da mesma forma, o espírito não teria como agir diretamente sobre a matéria. Ele precisa de um intermediário, que é o perispírito. O perispírito é uma forma material sublimada, comandada por nós, que somos espírito. Nós comandamos o perispírito, para que o perispírito possa comandar a matéria. O fluido perispiritual é, pois, o traço de união entre o espírito e a matéria. Durante sua união com o corpo, é o veículo de seu pensamento para transmitir o movimento às diversas partes do organismo, as quais se agitam sob o impulso de sua vontade e para repercutir no espírito as sensações produzidas pelos agentes exteriores. Tem por fios condutores os nervos, como no telégrafo o fluido elétrico tem por condutor o fio metálico. Então, o que ele está colocando aqui, da mesma forma que o espírito comanda o perispírito, este comanda o corpo recebe as impressões da matéria, recebe os as instruções que nos dão o aprendizado, transfere isso para o perispírito e o perispírito transfere esses conhecimentos, esses sentimentos, essas emoções para o espírito. É uma via de mão dupla, Quando o espírito deve se encarnar num corpo humano em vias de formação, um laço fluídico, que nada mais é senão uma expansão do seu perispírito, o liga ao germe em cuja direção ele se sente atraído por uma força irresistível desde o momento da concepção. Nós vamos ver essa colocação feita pelos espíritos no Livro dos Espíritos, de que a vida começa na concepção,
Nós vamos ver André Luiz explicando muito bem isso no Missionários da Luz, quando nós vemos o reencarne de Sigismundo no capítulo 13 de Missionários da Luz. Mas nesse livro a gente vê todo o processo, né, de reencarnação, e aí a gente vê que o encontro do espírito com a futura mãe, com a futura família, acontece muito antes da concepção, e que a união do espírito com o seu futuro corpo acontece no instante da fecundação. No momento que o óvulo ali fecundado, né, vai se transformando no zigoto, ali já tem um espírito acoplado naquele óvulo, né? E no momento, por exemplo, que o espírito se afasta ou que o espírito foge à reencarnação, vai se ter um aborto espontâneo. Nós vamos ver fecundações em que não há, né, essa união do espírito assim que o óvulo é fecundado, porque o espírito desistente, a gente vê no capítulo 13 do Missionários da Luz que o Sigismundo quase desiste, e aí a gente tem um aborto que tem um nome na medicina que eu não lembro agora, que é uma matéria de carne que não é um feto, né? É uma matéria orgânica que é formada. Mas nós vamos entender muito bem o princípio da concepção relendo. Nós temos aqui no canal o livro Missionários da Luz. À medida que o germe se desenvolve, firma-se o laço sob influência do princípio vital material do germe. O perispírito, que possui certas propriedades da matéria, se une molécula por molécula ao corpo que o forma. Daí se pode dizer que o espírito, por intermédio do seu perispírito, de alguma forma toma raiz no germe como uma planta na terra. Quando o germe está inteiramente desenvolvido, a união é completa, então ele nasce para a vida exterior. Então a formação do corpo é feita através da ideia, através do perispírito, e que se liga a este corpo por célula a célula. Cada célula do perispírito está ligada a cada célula da matéria, e aí se dá o comando. Por efeito contrário, esta união do perispírito e da matéria carnal, que se havia realizado sob a influência do princípio vital do germe, quando esse princípio cessa de agir em resultado da desorganização do corpo, a união, que apenas era mantida por uma força atuante, cessa quando essa força cessa de agir. Então o espírito se solta molécula por molécula, como um dia se uniu, e o espírito recupera sua liberdade. Assim, não é a partida do espírito que causa a morte do corpo, mas a morte do corpo que causa a partida do espírito. Como eu estava falando, isso fica muito bem explicado, né, no livro dos Espíritos, que essa ligação é célula por célula, por isso que o desencarne começa muito antes daquele processo, né, do corte do cordão de prata, que é quando há o desligamento. Nós vamos entender bem isso no livro Obreiros da Vida Eterna, quando nós vamos ver o André Luiz. Temos no canal, toda a obra, né, do André Luiz no canal, Obreiros da Vida Eterna. Ele mostra ali vários desencarnes diferentes, mas o processo é sempre o mesmo. O começo do desligamento começa meses antes do desligamento total. Vai se desligando os cordões, vai se desligando uma série de funções energéticas que existem no corpo. Então, célula a célula, vai havendo esse desligamento, e no final, que é o desencarne propriamente dito, é quando o cordão é cortado, ou seja, é o último desenlace. Existe um processo que acontece em todos os desencarnes, seja ele por doença, onde esse processo é visível, né, por causa da por causa, né,
dos mecanismos físicos que vão se deteriorando, né, vão perdendo as suas funções, é nítido ali, né, o desenlace das funções no processo de doença, mas naqueles que morrem num acidente, não existe acidente, né, num infarto, num AVC, não existe acidente, não existe um acaso, não existe isso. O processo de desvinculação, o processo do desencarne já está acontecendo ali há bastante tempo, célula a célula. Nós vemos isso no Livro dos Espíritos, vemos isso muito bem explicado no Obreiros da Vida Eterna do André Luiz. Desde o instante posterior à morte, a integridade do espírito é total. Suas faculdades adquirem mesmo uma penetração maior, ao passo que o princípio da vida se extingue no corpo. Isto é prova evidente de que o princípio vital e o princípio espiritual são duas coisas distintas. E a gente vê isso muito bem explicado no Livro dos Espíritos. Então, o princípio vital, ele vem conosco como o oxigênio vem nos cilindros do mergulhador, e o princípio espiritual, ele está conosco desde que fomos criados e vai continuar conosco porque somos imortais. O Espiritismo nos ensina pelos fatos que nos proporciona a observação os fenômenos que acompanham essa separação. Ela é algumas vezes rápida, fácil, doce e insensível. Outras vezes é lenta, laboriosa, horrivelmente penosa, segundo o estado moral do espírito, e pode durar meses inteiros. Um fenômeno particular, igualmente assinalado pela observação, acompanha sempre a encarnação do espírito, desde que este é apanhado pelo laço fluídico que o liga ao germe, entra em estado de perturbação. Essa perturbação cresce à medida que o laço se firma e, nos últimos momentos, o espírito perde toda a consciência de si mesmo, de modo que ele nunca é testemunha consciente do seu nascimento. No momento que a criança respira, o espírito começa a recuperar suas faculdades, as quais se desenvolvem à medida que se formam e se consolidam os órgãos que devem servir para a sua manifestação. De novo, sugiro reler o capítulo 13 do Missionários da Luz, onde nós vamos ver a miniaturização do Sigismundo, essa ligação dele junto ao corpo da mãe, né? Então, nós vamos ver durante essa miniaturização o processo do esquecimento, né, daquela encarnação que ele tinha como Sigismundo. Então, a gente vai vendo todos esses processos muito bem colocados, exemplificados e explicados para nós no livro. Porém, ao mesmo tempo que o espírito recupera a consciência de si mesmo, perde a recordação do seu passado, sem perder as faculdades, as qualidades e as aptidões adquiridas anteriormente. Aptidões que estavam momentaneamente colocados em estado latente, né, oculto, adormecido, e que, ao retomar sua atividade, vão ajudá-lo a fazer mais ou melhor o que anteriormente não fez. Renasce a partir do ponto em que deixou seu progresso anterior, isto é, para ele um novo ponto de partida, um novo degrau a subir. Aqui, mais uma vez, se manifesta a bondade do Criador, pois a recordação de um passado, muitas vezes penosa ou humilhante, acrescentando-se às amarguras de sua nova existência, poderia perturbá-lo e lhe criar embaraços. Ele apenas se recorda daquilo que aprendeu, pois tal lhe será útil. Se por vezes conserva uma vaga intuição dos acontecimentos passados, é como uma recordação de um sonho fugitivo. É, pois, um homem novo, embora seu espírito possa ser atingido. Ele se apoia sob novos planos de ação, auxiliado pelo que adquiriu. Ao reentrar na vida espiritual, seu passado se desenrola diante de seus olhos e ele julgará se empregou mal ou bem o seu tempo. Não há, pois,
solução de continuidade na vida espiritual, apesar do esquecimento do passado. O espírito é sempre ele, né? Nós somos sempre nós mesmos, continuamente, antes, durante e depois da encarnação. A encarnação é apenas uma fase especial de sua existência. Aquele esquecimento não se efetiva senão durante a vida exterior de relação. Durante o sono, o espírito parcialmente desligado dos laços carnais, devolvido à liberdade e à vida espiritual, recorda-se. Sua vida espiritual já não está tão obscurecida pela matéria. Por isso que Kardec chama esse desdobramento durante o sono de emancipação da alma. Tomando a humanidade em seu grau inferior de escala intelectual, com os mais atrasados selvagens, pergunta-se se esse foi o ponto de partida da alma humana. Segundo a opinião de alguns filósofos espiritualistas, o princípio inteligente, distinto do princípio material, se individualiza, se elabora, passando pelos diversos graus da animalidade. É ali que a alma se ensaia para a vida e desenvolve suas primeiras faculdades. Pelo exercício, por assim dizer, isso seria seu tempo de incubação. Chegado ao grau de desenvolvimento que tal estado comporta, ela recebe as faculdades especiais que constituem a alma humana. Haveria, assim, filiação espiritual do animal para o homem, como também existe uma filiação corporal. Este sistema, fundado sobre a grande lei de unidade que preside a criação, corresponde, é forçoso que concordemos, à justiça e à bondade do Criador. Dá uma saída, uma finalidade, um destino aos animais, os quais já não são seres deserdados, mas que acham no futuro que lhes será reservado uma compensação para os seus sofrimentos. O que constitui o homem espiritual não é sua origem, mas os atributos especiais dos quais está dotado em sua entrada na humanidade, atributos que o transformam e dele fazem um ser distinto, como o fruto saboroso é distinto da raiz amarga de onde saiu. Por ter passado pela linha da animalidade, o homem não seria menos homem, não seria mais animal, assim como o fruto não é a raiz, assim como o sábio não é o feto informe pelo qual teve seu começo no mundo. Então ele está falando aqui sobre o processo evolutivo. Todos nós passamos pelo mineral, vegetal, animal e hominal no qual nós estamos. Isso é uma colocação de Leon Denis, mas que foi muito bem aprimorada por Emmanuel, né? Quando o Emmanuel reúne a colocação do Leon Denis, né? Colocando que a gente dorme no mineral, sonha no vegetal, caminha, né, no animal e se liberta, né, no hominal. Vocês desculpem aí, como eu já coloquei várias vezes, eu moro num condomínio de casa e aí fica difícil, né, a gente controlar os animaizinhos aqui das outras casas. Nós estamos aqui no começo, nós estamos hoje dia 12 de dezembro, né, nós estamos aqui, o pessoal chegando aí para passar Natal, férias, né? Aqui é um lugar para onde todo mundo se dirige, nós estamos em Florianópolis, então não dá muito para a gente ter um silêncio para poder gravar, mas vamos lá. Porém, esse sistema faz surgir numerosas interrogações, das quais aqui não é o lugar para se discutir os prós e os contras, como não é o exame das diferentes hipóteses formuladas acerca de tal assunto. Assim é, pois, que sem pesquisar a origem da alma e as linhas da evolução pelas quais ela teve que passar, nós a tomamos em sua entrada na humanidade no ponto onde, dotada de senso moral e de livre-arbítrio, ela começa a incorrer na responsabilidade de seus atos.
a obrigação para o espírito encarnado de prover a nutrição do corpo, a sua segurança, a seu bem-estar, o obriga a aplicar suas faculdades em investigações, a exercê-las e a desenvolvê-las. Sua união com a matéria é, pois, útil ao seu progresso. Eis porque a encarnação é uma necessidade de crescimento, de aprimoramento. Por outro lado, pelo trabalho inteligente que o espírito opera sobre a matéria em sua própria vantagem, ele auxilia a transformação e o progresso material do globo que habita. É assim que, progredindo, ele auxilia a obra do Criador, de quem é um agente inconsciente. Porém, a encarnação do espírito nem é constante nem é perpétua. Não é senão transitória. Deixando um corpo, não retoma outro instantaneamente. Durante um lapso de tempo mais ou menos considerável, vive a vida espiritual, que é sua vida normal, de tal sorte que a soma do tempo passado nas diferentes encarnações é pouca coisa comparada ao tempo que passa no estado de espírito livre. Que o Kardec está colocando aqui. Nossa maior parte do tempo é na nossa verdadeira vida, como espíritos. A gente vem, como somos imortais, o tempo que a gente passa aqui de 80, 90, que seja 100 anos, não é nada perto da eternidade. Então, a nossa verdadeira vida é no plano espiritual. Nós passamos a maior parte do tempo no plano espiritual e temos, alguns estágios, como um estudante que vai fazer um seminário, num outro país, ele passa uma semana, no máximo, às vezes, 15 dias, um mês, num estudo, num aprimoramento. Alguns, que vão fazer uma especialização, passam 1 ou 2 anos, mas não é nada comparado à sua vida de 80, 90, 100 anos aqui na Terra. Ele vai lembrar desse seminário, ele vai trazer de volta com ele a experiência, o aprendizado do que ele teve na sua especialização, no seu seminário, mas aquilo é um estalar de dedos perante a vida. Da mesma forma que o reencarne aqui no planeta Terra é um estalar de dedos perto da nossa verdadeira vida. No intervalo de suas encarnações, o espírito igualmente progride, no sentido de que ele põe a funcionar para seu progresso os conhecimentos e a experiência adquiridos durante a vida corporal. Examina o que fez em sua permanência terrestre, passa em revista o que aprendeu, reconhece suas faltas, traça seus planos e toma as resoluções segundo as quais contará guiar-se a uma nova existência em que procurará fazer melhor. É assim que cada existência é um passo avante na via do progresso, uma espécie de escola de aplicação. Então nós vamos parar aqui, nós estamos no item 25, do capítulo 11, e no nosso próximo estudo nós vamos continuar a partir do item 26. Até lá!